Vamos fazer então a leitura de Atos, capítulo 17, do verso 22 ao verso 31. Verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nesse momento, nós entoaremos o hino de número 13 do Inário Novo Cântico. Hino de número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Vamos agora orar ao Senhor. Senhor Deus, soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim como lemos na Tua palavra, o Senhor não é um Deus como os deuses inventados pelos homens.
de prata, de ouro, de concreto, mas Tu és um Deus vivo e um Deus verdadeiro. E eis o diferencial, ó Deus, da fé que professamos, pois ela está baseada, ó Deus, em uma fé que é viva assim como o Senhor é vivo. E quanto mais, ó Deus, lemos o testemunho acerca do Senhor na Tua palavra, mais entendemos o quão majestoso Tu és, o quão digno Tu és, Senhor, de receber todo o louvor e adoração do Teu povo. Pois Tu és, ó Deus, o governante de toda a terra, o Rei soberano do universo. E não há, ó Deus, lugar nesse mundo onde o Teu poder, ó Deus, não se manifeste e a Tua presença soberana não esteja presente. E é uma alegria, ó Deus, para todos aqueles que professam, ó Deus, o Teu nome, poder Te conhecer, poder colocar-se diante de Ti na Tua santa presença para louvá-lo, para bendizê-lo e dizer que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus bom e um Deus justo. Ó Deus bendito, que o Teu nome, ó Deus, seja estimado no meio do Teu povo e que a honra sempre, ó Deus, seja dada a Ti em tudo aquilo que fizermos, aquilo que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu único Filho. Amém. Façamos agora a leitura de Esdras, capítulo 9, do verso 1 ao 15. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos,
e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te dignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Nesse momento, nós entoaremos o hino de número 90 do Inário Novo Cântico. Hino de número 90. Quão insondável é o amor do onipotente Criador, o Santo Eterno Deus, os pecadores que salvar do Filho amado aqui buscar um povo para os céus. Inexaurível esse amor, intraduzível o favor de Cristo Rei Jesus. Os desvalidos acudiu, os transviados atraiu a sua santa luz. Quão puro e santo, imenso amor que Deus dá ao mundo pecador, em Cristo revelou. Com fé meu pobre coração recebe a plena redenção que Ele me outorgou. Ó Deus, quão pobre e frio amor, quão inconstante seguidor descobrirás em mim. Aviva-me com teu poder, pois quero te obedecer e amar-te até ao fim. Amém. Vamos orar. Senhor santo e justo, como diz tua palavra, o Senhor habita em luz inacessível, porque o Senhor está, ó Deus, rodeado pela tua própria glória e majestade. Ó Deus, glória é esta, ó Deus, que não perde o seu brilho e não perde o seu vigor. Tudo que tu fazes, Deus, ó Deus, é santo. Tudo que o Senhor criou, ó Deus, era perfeito, até a entrada do pecado neste mundo e a consequente, ó Deus, corrupção do mesmo. E nós, o teu povo, ainda temos resquícios, ó Deus, da queda em nossas vidas. Pela graça do Senhor, ó Deus, nos arrependemos dos nossos pecados. Pela graça do Senhor, ó Deus, temos uma nova vida, mas ainda nessa caminhada de fé, desagradamos ao Senhor, desobedecemos a tua lei e envergonhamos o teu nome. E por isso estamos diante do Senhor para pedir o teu perdão. Pedir ao Senhor que perdoe as nossas faltas, que perdoe, ó Deus, os nossos pecados e que ajude-nos, ó Deus, para que a nossa vida seja diferente.
Gera, ó Deus, genuíno arrependimento em nossos corações, desejo por mudança, anseio por fazer aquilo que é a tua vontade e prazer na tua sagrada Escritura. Ó Deus bendito, tenha piedade de nós, sê propício a nós, pecadores. Não impute a nós os nossos pecados, nos perdoe, nos ajude, nos fortaleça para caminharmos e andarmos em fé e obediência. É o que suplicamos humildemente em nome de Jesus Cristo, teu único Filho. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de pregações na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já fomos até o verso 5 do capítulo 2 e agora nós vamos dar continuidade abrindo em Colossenses capítulo 2, onde vamos dar nossa atenção para o verso 6 e para o verso 7. Então vamos ler Colossenses 2, a partir do verso 6. Assim está escrito: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Senhor nosso Deus e soberano Pai, estamos aqui, ó Deus, desejosos de aprender de Ti e desejosos, ó Pai, de sermos edificados pela Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. É o meio que nós temos para crescimento, amadurecimento da nossa fé, que nossa compreensão, ó Deus, esteja mais afinada com a Tua vontade. E por isso te pedimos, ó Deus, que fale conosco por meio da pregação da Tua palavra e que esse trecho no qual vamos deter nossa atenção nos dê motivo de alegria, nos motive, nos corrija e que nos encha, ó Pai, de desejo de aprender mais de Ti. Abençoe, ó Deus, esse momento que teremos ao redor da Tua palavra. Prepara o nosso coração, tira de nós toda distração, qualquer desânimo. Coloca em nós, ó Pai, interesse e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos momentos mais marcantes de todo cristão, certamente, é o momento em que ele entendeu a verdade do Evangelho, onde ele pôde conhecer quem é Cristo, reconhecer a importância dele nas nossas vidas e da sua obra em prol de pessoas pecadoras e perdidas como nós somos. E Cristo Jesus, ele é importante por todas essas coisas, pelo que ele fez e pelo que ele é. Contudo, nós temos que tomar bastante cuidado, porque essa mesma animação que vem ao nosso coração quando conhecemos a Cristo, quando conhecemos a verdade, ela pode arrefecer, ela pode se esfriar e a gente ficar num caminho de apatia. Talvez não abandonemos a fé, mas vivemos em apatia espiritual. E isso também é perigoso. E Paulo, aqui nesse trecho, ele vai começar a tratar de algumas coisas com os colossenses, e ele começa chamando a atenção dos colossenses para que eles voltem a sua atenção para o lugar correto. Eles conheciam a Cristo, eles tinham fé, eles tinham amor, eles tinham esperança. Ele falou isso no início da carta. Mas algumas heresias estavam adentrando na igreja e faziam com que as pessoas abandonassem a Cristo. Talvez não abandonassem o nome de Cristo, mas abandonavam a correta percepção de quem ele é e da sua obra. Assim, nosso tema de hoje é um chamado à fidelidade. Ou seja, não basta dizer que somos cristãos, temos que ser fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um chamado à fidelidade. Então, não importa se você diz que é cristão, que você diz que ama a Deus, a pergunta é, você tem sido fiel a Cristo? Então, não é só crer em Cristo, é ser fiel a Ele.
Então, nós temos aqui um chamado à fidelidade, que é o que nós vamos analisar no sermão de hoje. A partir do versículo 6 de Colossenses 2, Paulo entra em uma nova etapa da epístola, se é que podemos dizer assim. E por isso eu gostaria de recapitular rapidamente aqui o que a gente já viu, para a gente assim poder prosseguir. Pois bem, em primeiro lugar, a carta de Paulo ela tem uma parte introdutória, como toda carta daquela época tinha. E essa carta de Paulo, essa parte introdutória que vai do verso 1 até o verso 12, a gente pode dividir ela em 3 partes. Nós vimos um sermão para cada uma dessas partes. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, há uma saudação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer quem é que está mandando a carta. Ele vai dizer para quem está direcionando a carta. Após essa saudação, Paulo faz, então, algumas ações de graça, ou seja, ele vai dizer que dá graças a Deus por algumas coisas. E aí, então, ele agradece ao Senhor, especificamente sobre a fé, o amor e a esperança da igreja, algo que é importante para toda igreja, algo que a gente já pôde explorar. E depois de prestar essas ações de graças, ele vai dizer quais são os seus motivos de oração. O que é que ele pedia para Deus e por que ele pedia essas coisas para Deus. Então, introdutoriamente, Paulo sauda a igreja, dá graças a Deus pelo que Deus tem feito na vida da igreja e diz quais são os seus motivos de oração em favor da igreja de Colossos. E aí, então, Paulo entra num cântico, certo? Paulo ele entoa um hino, nós não temos a melodia dele, mas isso aqui é um hino, e esse hino ele vai exaltar a supremacia de Jesus Cristo. É um tema que ele vai explorar ricamente na carta, mas que já que nesse canto introdutório, ele vai expressar isso. O que ele vai dizer nesse canto? Nos versos 15 e no verso 16, ele vai exaltar a Deus por causa da criação. E também vai exaltar o Senhor por causa da obra de recriação. E no meio disso, desses versículos que estamos aqui tendo, está a pessoa de Cristo. Porque ele vai dizer e deixar claro o que outras partes da Escritura deixam, que Cristo estava presente na criação e Cristo também estava presente na recriação. Cristo estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. Ele não usa a ideia da recriação claramente, mas quando ele fala da obra de reconciliação, nós entendemos que ele está falando da recriação, porque o homem caiu em pecado, sendo que ele estava em harmonia com Deus, era um ser perfeito, ele cai em pecado, e aí ele entrou no estado de inimizade contra Deus. Então, o próprio Cristo, que estava no ato de criação, estaria presente também no ato da recriação, trazendo reconciliação entre Deus e os homens. Então, Cristo, ele é importante. E ele vai dizer isso para aqueles que desmereciam o nosso Senhor Jesus, para que eles entendessem que Cristo é um ser divino e que ele é o próprio Deus que estava na obra da criação, porque a própria Bíblia vai dizer que sem ele nada que foi feito se fez, e ele também estava presente na obra de recriação, ou seja, de trazer a paz de volta entre os homens e Deus. E por fim, ele vai falar do seu ministério, o apóstolo Paulo que escreveu a carta. E ele vai dizer que o seu ministério é um ministério de sofrimento. Inclusive, o apóstolo Paulo estava preso quando endereçou essa carta aos Colossenses. E ele estava preso por quê? Por ser um pregador do evangelho. E o seu ministério, que era um ministério doloroso, mas que valia a pena porque ele se esforçava para quê? Em primeiro lugar, para fazer Cristo conhecido. Então, ele tinha esse ímpeto no seu coração de fazer Cristo conhecido em todo mundo, confortar o coração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em terceiro lugar, promover a convicção da fé dos crentes. Então, depois de falar de todas essas coisas, e principalmente nessa parte final de falar de quanto ele estava lutando, do quanto ele estava sofrendo para que a igreja crescesse, para que a igreja amadurecesse, porque ele era um instrumento escolhido de Deus para isso, então vem agora a exortação que ele traz para a igreja. Até agora, tudo que foi dito até agora foi Paulo orando, Paulo cantando, mas agora ele dá um imperativo, ou seja, ele dá
uma ordem. E, como a gente já resumiu no começo, o que ordem é essa? É um chamado à fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, algo que nós vamos contemplar a partir de agora. Bom, esse chamado de Paulo à fidelidade, a gente consegue, lendo o texto, identificar ele sendo um chamado em duas vias. Em primeiro lugar, seria um chamado à fidelidade doutrinária e, em segundo lugar, um chamado à fidelidade prática, ou seja, um chamado à convicção correta acerca de quem é Jesus Cristo e uma chamada à fidelidade a Cristo no nosso viver diário. Então, em primeiro lugar, sobre a fidelidade doutrinária, nós podemos identificar isso com uma certa ênfase que a gente encontra aqui nos versos 6 e no verso 7. No verso 6 diz, ora, e veja que eu coloquei em negrito, como recebestes Cristo Jesus. Como quer dizer o quê? Do mesmo modo como vocês receberam a Jesus. Ou seja, o Jesus que você recebeu, que cada um de vocês recebeu, é esse Jesus que você tem que continuar crendo. É nesse Jesus, é nessa convicção. E aí, ele vai dizer de novo lá no verso 7, tal como fostes instruídos. De novo, eu coloquei em negrito, tal como. Ou seja, do mesmo modo que vocês foram instruídos pela pregação de Epáfras, que é o pastor de vocês, assim como vocês receberam a mensagem, é essa mensagem que tem que ser preservada. Daí a ideia de um chamado à fidelidade doutrinária. Não bastava crer em Cristo, mas crer em Cristo tal como eles foram instruídos a crer. Pois bem, então vamos analisar esse chamado à fidelidade doutrinária. Então, em primeiro lugar, os colossenses eles haviam recebido a Cristo. Foi o que ele disse aqui, logo no início do versículo 6. Né? Como recebestes a Cristo? A ideia de receber a Cristo traz a ideia de uma transmissão de uma mensagem, da transmissão de uma mensagem e da recepção dela. Houve a transmissão da mensagem, porque para que alguém receba a Cristo, Romanos 10, para que alguém invoque o nome do Senhor, para que alguém tenha fé no Senhor, é preciso alguém pregar essa palavra. Então, há uma necessidade de um transmissor. E, nesse caso, Deus levantou o transmissor dessa pregação, que é o homem chamado Epáfras, um homem que conheceu o apóstolo Paulo, que ouviu a pregação do apóstolo Paulo e que levou essa mensagem para a sua cidade, que era a cidade de Colossos. Veja aqui no capítulo 1, verso de número 3 em diante. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Deus tinha um plano para a igreja de Colossos e Deus usou esse homem chamado Epáfras para transmitir a mensagem do Evangelho. E quando disse que eles receberam essa mensagem, que eles receberam a Cristo, significa que eles acreditaram na fiel pregação da palavra de Deus. E o que é preciso deixar claro é que no ato de receber a Cristo, eles não só receberam o nome Jesus Cristo, mas junto veio a sã doutrina. Nós vivemos num tempo onde a palavra doutrina é mal vista. Quando fala-se de doutrina, pensa-se em algo estéril. E, de fato, pode ser. Mas não há como eu verdadeiramente receber a Cristo
se junto não vier a sã doutrina. E a ênfase que Paulo dá no verso 7 do capítulo número 1 é que Epáfras é um fiel ministro. Ou seja, ele pregou as fiéis ideias acerca do cristianismo. Então, o conteúdo doutrinário acerca de Cristo é importante, porque esse era o problema na igreja de Colossos. Não há sinais de pessoas dizendo que não criam em Cristo na igreja, mas sim pessoas crendo em uma doutrina deturpada acerca do nosso Senhor. Assim, eles não só receberam Jesus, mas o correto entendimento de quem era Jesus. E a ideia do entendimento correto de Cristo, do entendimento doutrinário, ele é de extrema importância. Veja o que está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Veja o que Paulo diz. De fato, eu vos louvo, ou seja, de fato, eu elogio vocês. Por quê? Aí ele continua. Em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Ou seja, vocês têm conservado as tradições que nós lhes ensinamos. Quando a gente fala de tradição, a gente não pode pensar só em forma de culto, em forma de vestimentas, como é que tem que ser o cabelo. Não são dessas tradições que Paulo está falando, mas sim as tradições acerca de quem é Cristo e do seu evangelho. Então, nem todo tradicionalismo ele é errado. Então, há o tradicionalismo correto e o tradicionalismo errado. E o tradicionalismo do qual Paulo está falando é aquele da sã doutrina, que obrigatoriamente tem que ir com Jesus Cristo, com a mensagem acerca dele. Não basta só dizer Jesus, 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 mas também tem que levar as tradições. De fato, há as tradições que são perigosas. Aqui em Colossenses, no capítulo 2 mesmo, a gente vê isso. Colossenses 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme, olha a palavra aí, a tradição dos homens. Então, a tradição dos homens deve ser rejeitada. A tradição dos homens deve ser rechaçada. Agora, a tradição ensinada pelos apóstolos acerca de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é negociável. Então, por isso, Paulo dá essa ênfase, assim como receberam. Não é para caricaturar um Jesus de outro jeito, do jeito que vocês querem, do jeito que os hereges da sua igreja estão dizendo, mas é para receber a tradição apostólica acerca de quem é Jesus Cristo. Assim, a ideia de apostasia vai além de negar o nome de Jesus, negar a pessoa de Jesus com as minhas palavras, mas negar o ensino correto sobre quem ele é. Então, eles precisavam entender isso claramente. Bom, mas por que Paulo dava essa ênfase nessa preservação, tal como, do mesmo modo, simples? Porque essa aqui, a sã doutrina foi colocada de lado, e olha o que aconteceu. Saiu a sã doutrina e vieram as filosofias e o cerimonialismo. A filosofia mundana, a forma de pensar do mundo, estava adentrando na igreja. O cerimonialismo, a desvalorização da obra de Jesus Cristo, também estava entrando. Veja, Cristo não saiu, mas o que saiu foi a sã doutrina. Então, continuaram falando de Cristo, só que com a perspectiva errada. Como se Cristo não fosse Deus, como se Cristo fosse insuficiente. E às vezes tem essa ideia errada. Está falando de Jesus Cristo, tá bom. Não. Nem todo lugar que fala de Jesus, tá bom. Nem todo lugar que está falando de Deus, tá bom. A pergunta é, eles estão falando de Cristo e de Deus da maneira correta? Então, eles receberam a Cristo.
E Paulo diz, olha, continuem do mesmo jeito que vocês receberam, crendo dessa mesma maneira. Assim, os colossenses teriam que fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, aqui será o segundo, porque já foi meu primeiro argumento, que eles receberam a Cristo. Mas agora que eles receberam, número 2, eles deveriam preservar o ensino recebido. Não era para pegar o que eles aprenderam de Cristo e jogar no saco de lixo, mas sim preservar o ensino recebido. Veja o que Paulo registrou em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Versos 1 e 2 diz, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Veja, eu quero lembrar vocês do evangelho que eu preguei, que vocês receberam e ainda perseveram nele. Verso 2. Por ele, ou seja, por esse evangelho, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei. Ou seja, vocês têm que reter a mensagem do evangelho do jeito que eu preguei. Nós temos que preservar o ensino das Sagradas Escrituras. Não basta intitular-se cristão, mas ter no coração guardado a correta perspectiva de quem é o Senhor Jesus. E conforme a gente for avançando no livro, a gente vai ver algumas deturpações acerca de Jesus Cristo. E assim, depois de ouvir, de preservar, eles tinham que fazer o quê? Rejeitar os ensinos divergentes. Muitos ensinos divergentes haviam. Muitas coisas erradas acerca de quem era Jesus Cristo. E essas coisas tinham que ser rejeitadas. Olha o que Paulo falou aos Gálatas, bem pertinho de Colossenses, Gálatas no capítulo de número 6. Perdão, Gálatas capítulo de número 1. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregados, seja anátema, ou seja, seja maldito. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja um amaldiçoado. Então, nem nós mesmos, diz Paulo, nem se nós mesmos inventássemos um evangelho diferente, um Jesus diferente, nós deveríamos ser considerados como malditos. Então, os colossenses receberam a Cristo, deveriam preservar o ensino acerca de Cristo, deveriam rejeitar os ensinos divergentes e também deveriam reconhecer o senhorio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus é o Senhor. E ele faz questão de falar aqui em Colossenses, assim como recebestes a Cristo Jesus, e aí ele dá ênfase, o Senhor, o soberano. Cristo Jesus é Senhor. Mas havia algumas pessoas que queriam rebaixar Jesus Cristo a um ser de segunda classe. Diziam que Jesus era importante, mas não tão importante assim. Que Jesus era importante, mas que Jesus não era essencial. Que ele não era Deus. Mas Paulo vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E essa afirmação, ela percorre as Escrituras e ela é essencial, o entendimento acerca do senhorio de Jesus Cristo. 2 Coríntios, no capítulo de número 4, verso de número 5, lemos o seguinte, 2 Coríntios 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, a nossa pregação consiste em dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses, no capítulo de número 2, verso de número 11. Filipenses 2, 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Cristo Jesus deveria ter a sua divindade reconhecida pelos homens e não negada, como alguns estavam negando naquela época, a igreja de Colossos. Bom, mas qual era a resposta de Paulo para esses que negavam que Jesus era Senhor? Está aqui no capítulo 1 de Colossenses, no verso 15. Este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Cristo, vê o próprio Deus. Algo que o próprio Cristo já tinha dito. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, verso 9, diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é plenamente Deus. Ele não é um meio Deus. Ele não é um Deus de segunda classe. Ele é plenamente Deus. Então, para quem negava a divindade de Cristo, Paulo disse: ele é Deus plenamente. E para quem negava a suficiência de Cristo, quem negava que o que Cristo tinha feito era suficiente, e pregava guardar certas ordenanças que já haviam caducado, Paulo vai dizer, no capítulo 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Cristo é o Senhor. E a obra que ele fez, ela é suficiente para a nossa salvação. Então a gente não tem por que fugir dela. Aí está o chamado à fidelidade doutrinária. Não aceitem outro ensino, não aceitem outro evangelho, não aceitem outro Jesus. Sejam fiéis ao ensino que Epáfras deu para vocês. Ao ensino que ele aprendeu de mim e agora passou para vocês. Guardem essa mensagem no seu coração, porque elas são mensagem de vida, mensagem de salvação. E é possível que você talvez não negue a Jesus, mas se você nega o ensino dele, é a mesma coisa que negá-lo. Então tome muito cuidado com isso. Um chamado à fidelidade doutrinária. Sejamos fiéis ao ensino doutrinário acerca de Cristo, aquilo que a palavra nos ensina. Não percamos tempo, aprendamos da palavra, não tenhamos preguiça, para que nós não acabemos sendo outro tipo de cristão, aquele que crê num outro tipo de evangelho. Porque no fim das contas será um incrédulo como qualquer outro. Assim, a fidelidade doutrinária ela é essencial. Contudo, ela não faz sentido se ela não vier acompanhada de uma fidelidade prática. Então, a fidelidade ao conhecimento bíblico, doutrinário acerca de quem é Cristo, necessariamente precisa vir acompanhado com uma fidelidade prática, que é algo que também conseguimos enxergar nessa passagem. Veja aqui a segunda parte do verso 6, onde lemos: assim, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, crescendo em ações de graças. Então, a segunda metade do verso 6 e boa parte do verso 7. Então, tendo retido aquilo que foi ensinado, nós temos que andar em Cristo, seguindo essas ideias que estão aqui, as quais nós vamos explorar nos próximos instantes. Bom, o texto bíblico ele segue algo muito parecido com o que a gente já viu no capítulo 1, dos versos 10 ao verso 12. Lá no verso 10, ele diz que roga ao Pai para que eles vivessem de modo digno do Senhor. E viver de modo digno, conforme a gente já argumentou, é a mesma coisa de andar de modo digno do Senhor.
E aqui ele traz de novo a ideia de andar, só que agora andar em Cristo Jesus. Ele usou a ideia da frutificação, ou seja, de uma planta que frutifica, e de novo ele vai usar a ideia da planta, só que agora uma planta que está enraizada. Depois ele vai trazer a ideia da construção civil, do crescimento, e aqui ele vai trazer a ideia também da construção civil de um prédio que está crescendo e sendo edificado. E aí ele traz também a ideia de ser fortalecido, que tem a mesma ideia também de ser confirmado, e aqui a ideia da confirmação da fé. E lá, no seu pedido de oração, em último lugar, ele vai falar das ações de graças, dando graças a Deus. E aqui também vem a ideia de ações de graças. Então, o que ele fez como um pedido, como um propósito de oração, agora ele coloca como sendo uma ordenança a ser seguida. Assim, em primeiro lugar, a ordem é andai nele. Veja aqui em Colossenses, ainda no verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar em Cristo Jesus é viver de um modo digno da nossa fé, certo? Com a fé que nós professamos. E o que nós temos que saber é que todo descrente, e todo crente também, antes de conhecer a Cristo, ele tinha um velho andar. O velho andar está aqui no capítulo 3, do 5 ao 7, uma ilustração desse velho caminho. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Ou seja, nós andávamos nessas coisas. Esse era o nosso antigo caminho. E a ideia aqui é, nós temos um novo caminhar, certo? E o nosso novo caminhar é baseado no abrir mão de todas essas coisas e aderir a outras. Veja a partir do verso 8, ainda no capítulo 3 de Colossenses. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja o verso de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Andar em Cristo é andar com essas práticas, abandonando as práticas antigas e aderindo a essas novas práticas. E isso inclui um novo andar e novos sentimentos que entrarão em nosso coração, a partir do verso 15. Seja a paz de Cristo habita em vosso coração, ou seja, ter um coração em paz e ter a consciência de que Deus nos salvou e nos livrou da ira vindoura. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a palavra de Deus vai habitar abundantemente dentro do nosso coração. E o verso 17, que é o desejo de glorificar a Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É assim que nós andamos. É assim que nós caminhamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a ordem é: andai na presença de Cristo. E andar na presença de Cristo é viver como Cristo viveu, seguindo o seu exemplo para as nossas vidas. E aí, então, ele vai fazer uso de algumas metáforas para esclarecer essa ideia do nosso andar em Cristo Jesus. E a primeira coisa que ele fala é sobre o estar radicado. A ideia de radicado, como a gente já falou, é a ideia de uma planta, certo? Uma planta que está enraizada. E a ideia aqui é que nós estamos radicados em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é o solo no qual nós colocamos as nossas raízes.
A forma como o verbo é escrito diz que nós já estamos radicados. Ele não disse para a gente se enraizar em Cristo, mas que nós já estamos ligados a Cristo Jesus. Se nós temos a nova vida, é porque nós já estamos em Cristo Jesus. E João, capítulo 15, nos dá uma ideia muito interessante disso, porque o próprio Cristo falou que sem ele nós não poderíamos fazer nada. Então, uma planta ela só pode se desenvolver se ela estiver arraigada no solo. E Cristo Jesus é o nosso solo e que nos permite, então, frutificar. Então, estando arraigados em Cristo, e considerando esse fato que já está consumado, nós podemos sim pensar nessa ideia de andar em Cristo Jesus. Ninguém que está arraigado nele e é alimentado por ele é capaz de andar na sua presença. O máximo que podemos fazer é cada dia mais se enraizar mais nele, fincando as nossas raízes no chão, por meio da convicção de fé e de uma vida transformada. Então, nós já estamos arraigados em Cristo Jesus. Então, depois que a raiz ela é colocada, vem uma segunda metáfora, que é da edificação. É de um prédio que está sendo construído e assim vai progredindo. Olhando lá no capítulo 1, nós temos a ideia o quê? Do crescimento. Então, nós crescemos como um prédio. Primeiro, as bases são lançadas, as raízes são fincadas em Cristo, e o que se espera é que nós cresçamos. Pela graça de Deus e a sua ação em nossas vidas, o que se espera é que nós sejamos como um prédio, que tijolo após tijolo vai avançando. Às vezes, esse crescimento é mais evidente, às vezes, esse crescimento é mais tímido, é como uma construção de uma casa. Quando você está levantando, aquela parte do levante é rápida, depois vem a parte do acabamento, que já não é tão rápida, mas o fato é que todos os crentes que estão radicados em Jesus Cristo, enraizados nele, depois que o baldrame está feito, a construção ela tem que crescer e ela tem que progredir. Então, quando nós andamos em Cristo, as mudanças têm que ser percebidas. O desenvolvimento da nossa fé tem que ser perceptível. E aí ele usa mais uma metáfora, que é a ideia de confirmados, que é algo paralelo ao texto do capítulo 1 de ser fortalecido. O que é ter a confirmação? E ele vai dizer que é confirmados na fé, ou seja, estando ligados, ou seja, radicados em Cristo, nós crescemos e quando nós crescemos, nós somos confirmados na fé. Quando nós progredimos e avançamos, a nossa fé é confirmada, principalmente confirmada na fé da sã doutrina. Quanto mais conhecemos a palavra e analisamos ela sinceramente, mais convicção de fé virá ao nosso coração. Então, quanto mais eu aprendo, mais seguro eu estarei da fé que eu professo. Obviamente, tem gente que conhece muito, mas não tem fé. E isso se dá porque ele se deu ao trabalho de estudar muito, mas não aplicou aquilo no seu coração. Agora, um crente piedoso que teme a Deus, ele vai buscar entender a palavra de Deus, aplicar ela à sua vida, avaliar a si mesmo, o seu próprio pensamento, o seu próprio coração, e isso vai trazer confirmação, certo? E aí ele estando crescendo e confirmado na fé, na sã doutrina, ele então terá mais condição de se livrar dos falsos ensinos e dos ventos de doutrina que tentam nos carregar para todos os lados. E, finalmente, ele vai falar sobre a questão das ações de graça, que nós transbordamos em ações de graça. Estamos ligados a Cristo, crescemos como um prédio, nossa fé é confirmada e o nosso coração se enche de gratidão a Deus. E ele diz que não é só se encher de gratidão, mas transbordar da gratidão do Senhor. Ou seja, nós somos como um rio que acaba transbordando. Ele disse aqui crescendo em ações de graça, mas isso poderia ser traduzido como transbordando em ações de graças. Então, cada dia mais nós somos gratos ao Senhor, cada dia mais nós somos agradecidos pelo que Ele fez. Quanto mais eu aprendo de Cristo, mais eu entendo a beleza da sua obra e mais grato isso vai me deixar.
Isso vai transbordar ao ponto de que isso será visível às outras pessoas. Isso é andar em Cristo. Estar enraizado nele, crescendo como um prédio, tendo a confirmação diária da nossa fé, que faz nos exultar em gratidão ao nosso Senhor Deus. Então, esse é o ensino, e esse é o chamado de Paulo a uma fidelidade doutrinária e uma fidelidade prática. E agora nós vamos fazer algumas aplicações às nossas vidas com base no que a gente já aprendeu. Primeira pergunta para a sua reflexão é: você tem se empenhado para aprender de Cristo? Você tem lido as Escrituras? Você tem buscado entender o que a Bíblia fala sobre Jesus e sobre a revelação do Filho de Deus? O próprio Cristo falou que as Escrituras testificam de mim. Então, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós temos um ensino belo acerca da pessoa de Cristo. E aquele crente que não se dedica na leitura da Palavra de Deus, no estudo minucioso dela, ele acaba sendo um crente que não entende a própria fé. Então, nós temos que nos esforçar, e o primeiro meio é a leitura pessoal das Sagradas Escrituras, para que a gente não acredite em tudo o que se diz por aí. E aí, em segundo lugar, você pode se perguntar se você tem valorizado o ensino recebido. Deus levantou homens, está lá em Efésios, para pregar a palavra de Deus, e esses pregadores visam, a edificação da igreja, para que a igreja amadureça. Esse não é o único meio da igreja crescer, porque eu acabei de citar para você o estudo pessoal das Escrituras. Contudo, Deus levantou pessoas para nos ajudar nesse processo, e esses homens, quando fiéis à palavra de Deus, têm sido uma bênção em nossas vidas. Então, nós temos que nos empenhar por meio do estudo pessoal, mas também aprender por meio daqueles homens que Deus levanta para nos auxiliar nisso. E aí nós temos que orar pelos pastores do nosso tempo, para que eles sejam mais dedicados, para que eles sejam mais empenhados no estudo da palavra. Então, que o Senhor os capacite para que eles sejam também instrumentos do Senhor nas nossas vidas para nos ajudar. E assim a igreja cresça, a igreja amadureça e a igreja glorifique o nome de Deus, crescendo em graça. Em segundo lugar, nós temos que nos perguntar se o nosso conhecimento tem tido algum resultado prático. Esse é o problema de muitas igrejas. Pela graça de Deus, um crescente interesse pelo estudo da Escritura tem aparecido. Muitos jovens, principalmente, têm gastado horas estudando a palavra de Deus, livros que ajudam a interpretá-la, contudo, têm tido uma vida estéril. E um conhecimento de Cristo que não leva à santificação não é um conhecimento verdadeiro. O conhecimento que nós temos de Cristo, o conhecimento doutrinário, tem que desembocar no conhecimento prático, o amadurecimento da nossa vida, o amadurecimento da nossa fé, o amadurecimento do modo como nós vivemos a nossa vida de trabalho, familiar, na própria igreja. Nós temos que ter todas essas coisas nas nossas vidas. O progresso, ele é necessário na nossa vida prática. Então, ore a Deus para que você conheça a palavra e que esse conhecimento transforme a sua vida. E, finalmente, você tem que se perguntar se você tem transbordado em ações de graças. Você tem sido grato a Deus? Ou talvez você é como um copo bem vazio que mal tem o que agradecer. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós entendemos quem Ele é, quanto mais nós crescemos como um edifício e quanto mais a nossa fé é confirmada, espera-se que nós transbordemos de ações de graça. No nosso levantar, no nosso ato de fazer as refeições, no nosso ato de trabalhar e até quando vamos dormir. A nossa vida inteira tem que ser uma vida marcada pelas ações de graças. Nós temos que ter sempre o que agradecer ao Senhor. Não só quando uma coisa milagrosa acontece, mas diariamente. Nós vivemos buscando conhecer a Cristo e a nossa vida é marcada por gratidão. Nós temos transbordado de ações de graças? Nós temos, de fato, sido gratos a Deus pelo que Ele tem feito a nós? E isso tem que transbordar em nossas vidas. As ações de graças, elas têm que ter um lugar especial em nossa vida. A carta de Paulo aos Colossenses está cheia de referências a isso. Essa é a segunda vez, mas também não é a última que ele vai falar das ações de graças.
nós temos que ser gratos a Deus. E nós demonstramos essa gratidão a Deus aprendendo de Jesus e vivendo na presença de Jesus Cristo. Se ele nos libertou do império das trevas, como a gente já viu no capítulo 1, como ato de gratidão, nós vamos viver agora vidas de santificação e de purificação. Temos sempre que lembrar da grande obra que Cristo fez em nós. Pense que você era um escravo. Você era um escravo do pecado e que recebeu a liberdade. Quanta gratidão não deveria haver em nosso coração? Isso teria que transbordar em nossas vidas por meio do aprendizado e por meio de um viver cheio de santificação. Então, que nós sejamos gratos a Deus diariamente. E se nós temos sido apáticos, se nós temos sido muitas vezes negligentes em todas essas coisas, tanto do estudo quanto do viver uma vida transformada, é um sinal de que não estamos tão gratos a Deus assim. Então é hora de pensar sobre as nossas vidas, pensar sobre o que Deus requer de nós, e quanto mais nós nos apegarmos a Ele, mais nós teremos a agradecer. Então vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus e Pai, o Senhor fez uma obra grandiosa na nossa vida. Grandiosa, ó Pai, que o Teu Filho veio a este mundo e morreu por pecadores indignos como nós somos. E agora, ó Deus, que essa obra foi feita em nossas vidas. Agora que as nossas raízes foram colocadas no solo fértil do Teu Filho, nós queremos que essas raízes cada vez sejam mais profundas, estejam mais fincadas em Cristo. De modo que nós não nos afastemos do Senhor, nem só do Teu nome, mas também de tudo aquilo que diz respeito a quem Tu és. Não permita que o falso ensino tenha lugar em nosso coração. Nós não queremos ter uma visão equivocada acerca de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, para termos uma visão correta do Teu Filho e que Ele tenha um lugar especial em nossas vidas, fazendo com que nós transbordemos em ações de graça, crescemos o crescimento que é requerido de nós, que nós usemos os meios de graça, a oração, a leitura bíblica, a pregação. Ó Deus, que todas essas coisas, ó Deus, fortaleçam a nossa fé. Senhor Deus e Pai, ensina-nos a ser gratos a Ti. Ensina-nos a ser fiéis. Para a honra e glória do Teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.